Olá pessoal, aqui é Alberto Delísola E eu sou Valéria Delísola. e você está no Delísola Cast, aquele podcast em que a gente fala de ciência e filosofia, contemporaneidades. Vários assuntos. E hoje, Valerinha, qual que é o nosso tema? É um tema polêmico, treteiro, hein? Vamos que vamos. Qual que é o Vamos que tema? vamos. Robertinho, será que todo mundo precisa fazer terapia? Pois é. Esse é o tema. Será que hoje está muito popular isso, né? Tem até muito meme assim, ter 30 anos de idade, estar com a terapia em dia. Eu ouvi falar que tem gente utilizando descrição de terapia em dia, até em aplicativo de namoro. No Tinder, coloca terapia em dia. Terapia em dia. Brega, tá? Se você faz isso, tira, tá? Bom, eu não sei se faz sucesso, mas o fato é não que... sei, porque a gente não é da geração aplicativos de namoro, né? Mas enfim. Mas o ponto é que surge até mesmo a ostentação. Eu faço terapia. Parece que cria uma cisão, né? O mundo de quem faz terapia e o mundo de quem não faz terapia. Exatamente. Então a gente vai debater sobre isso hoje e, se você ainda não é assinante, o que tem que fazer, Valerinha? Tem que se inscrever. Tem que se inscrever no Spotify, se você ouve no Spotify, inscrever no YouTube, curtir. Mandar pros amigos. Entrar lá no Instagram da Valerinha, Vadelísola, seguir, curtir as últimas 50 fotos, fazer o mesmo comigo, Alberto Delísola, e vamos que vamos debater sobre esses temas. Pois é, isso aí. E aí a gente estava, comentando lá em casa falar sobre esse tema, e essa coisa, essa máxima nas redes sociais, que todo mundo precisa fazer terapia, para mim é muito diferente a gente refletir sobre a importância da terapia para a saúde mental com o tal do todo mundo deve fazer terapia, porque fica uma medida impositiva, né? Assim, e aí eu vejo dois perigos, sabe, nessa fala de que todo mundo deve fazer terapia. Porque, como você falou, isso supõe que todo mundo que está fazendo terapia é alguém, aliás, todo mundo que não está fazendo terapia é alguém desregulado emocionalmente, né? Fica aquela coisa de que, nossa, você não faz terapia? E não é bem assim, não. Tem pessoas que passam a vida sem fazer terapia e tem uma ótima gestão emocional, né? E muita gente lida bem com as próprias questões e é um processo muito pessoal, né? E aí, o outro lado que eu vejo é aquela falácia de que se a pessoa tá com a terapia em dia, né, digamos assim, ela é uma pessoa mais evoluída, vira essa coisa da ostentação que você falou, que tá sempre em busca do autoconhecimento e tudo. Se fosse assim, não tinha tanta gente babaca que faz terapia, né? Exatamente, e tanto psicólogo babaca também. Tem também, tem muito psicólogo Claro que vai ruim ter. também. Inclusive, como em todas as profissões. Sobre esse debate, eu até vi um psicólogo que eu gosto muito, chama Marcos Lacerda. Ele tem um canal de psicologia chamado Nós da Questão. Ele estava recentemente no Flow e ele comentou uma coisa sobre isso que eu achei bem interessante, que virou corte, inclusive, que ele fala que a frase todo mundo tem que fazer terapia gera uma separação e um juízo de valor em relação às pessoas. Ou seja, tem as pessoas que estão realmente melhores intelectualmente, moralmente, comportamentalmente, e aquelas pessoas que não fazem terapia. Vira um exibicionismo, né? Surge um virtuosismo moral envolvendo algo da área da saúde. É estranho, né? Porque uma coisa que o próprio Marcos comenta, que eu concordo, é que nem todo mundo vai precisar de um cardiologista. Nem todo mundo vai precisar de um dermatologista. Agora, por que todo mundo precisa de psicólogo? O ponto é que a gente tem que entender o que é terapia. Qual foi a mudança, tipos de terapia, entender que terapia não é bate-papo, terapia não é conversar com amigos. Sobre essa coisa do bate-papo, eu vejo muita gente falando que não vou pra terapia não, porque chego lá, fico batendo papo e é uma perda de tempo e tal. E não é bem assim não, né? O bate-papo, ele faz parte ali em um primeiro momento, mas eu sei que você vai explicar aí pra gente sobre essa coisa de que a terapia, ela tem que ser ativa, né? Também ela tem que ter um propósito. E eu sei que existem várias linhas da psicologia, da psicoterapia, você vai poder falar isso aqui pra gente. Hoje é um episódio que você vai falar muito mais do que eu, né? Porque é do seu conhecimento de causa, isso aqui é algo que você nada de braçada. Mas eu posso falar aqui da minha área, né? Na filosofia do direito, né? Autores que eu estudei bastante. E eu me lembro muito da maiêutica socrática, que para mim é uma forma da terapia bem feita. O bom terapeuta, ele usa muito da maiêutica socrática, né? Para mim, no meu entendimento, que o que o Sócrates fazia?
ele saía pelas ruas de Atenas, fazendo com que as pessoas chegassem às compreensões sobre aqueles assuntos a partir das pré-compreensões que elas já tinham. Então, ele fazia um diálogo ali, né? A maiêutica vai ser esse parto das ideias. A mãe dele era parteira, né? Então, ele usa essa expressão aí do parto das ideias, fazendo com que ele pergunta algo para a pessoa a partir de um conceito, a pessoa dá uma resposta, em cima dessa resposta, ele vai fazendo outras perguntas em cima desse jogo, né, de perguntas e respostas, que está muito bem documentado lá nos diálogos de Platão, e eu vejo isso muito na terapia. É o tipo de terapia que eu gosto, sabe? Eu não gosto daquela terapia em que o terapeuta fica calado o tempo inteiro, não. Porque tem essas linhas também. Tem algumas linhas da psicanálise mais clássica, né? Que a pessoa fica até de costas pro terapeuta, enfim. Então, a pessoa que fez terapia e não gostou e que fala que é perda de tempo e tal, a minha sugestão é que ela busque outras linhas e outros terapeutas. Eu já passei por terapeutas que eu não gostei também. Inclusive, tem uma coisa interessante, e aí eu vou falar, inclusive, aqui em relação a problemas envolvendo uma prática baseada em evidência e psicoterapia, é que na psicoterapia acontece uma coisa que não acontece em nada da área da saúde. A minha afinidade com a metodologia faz diferença pro resultado. Imagina, a gente fez cirurgia refrativa. Fizemos cirurgia para eu poder enxergar melhor. Eu não ia fazer, não. Mas o Albertinho falou... Vou até contar aqui. Ele fez... Você tinha quantos graus? Tinha 4. 4. Eu tinha 1,5 em um e 0,75 no outro. Falei, não, meu é pouquinho, não tem problema não e tal. Só que você fez tanta propaganda. É um negócio mágico, falou, cara. Você não "Nossa, é enxerga maravilhoso e no dia seguinte você tá enxergando. Aí o interessante Aí acabou é o seguinte, que eu fiz a cirurgia. Na época lá tinham 3 opções de cirurgia. Tinha a PRK, que é a mais tradicional, só que tem um tempo de recuperação mais longo. Tinha LASIK e Smile. A Smile seria mais rápida. O ponto é que eu não precisava me identificar com a PRK, com a LASIK, com a Smile. Não faz diferença a identificação com a metodologia. Vão ter prós e contras, que são prós e contras para todo mundo, como o tempo de recuperação. Terapia não funciona assim. Por exemplo, se você prefere uma abordagem psicanalítica, essa vai ser a melhor abordagem para você. A preferência do cliente é fundamental para o processo. Sim. É muito diferente de outras práticas da área da saúde, que tem o certo, tem o errado. Porque, na verdade... Tem o melhor e o pior, né? Exatamente. Por mais que eu tenha estudado psicologia, que eu trabalho com psicoterapia todo dia, por mais que tudo isso aconteça, eu não sou especialista em Maria, eu não sou especialista em João, eu não sou especialista naquela pessoa. E quem sabe sobre aquilo é a própria pessoa. Inclusive, a psicologia teve uma mudança muito grande nos anos 50 e que tem a ver com o pensamento de Sócrates, que foi o seguinte: até os anos 40, 50, psicologia era sinônimo de psicopatologia. Ou seja, quando a gente falava de psicologia, a gente estava falando de doença. A ideia... Inclusive, muita gente hoje, né, vai comentar o quanto que é ruim o termo doença, que é um termo médico, certo? A gente usava o termo transtorno. Mas o ponto é que a gente pensava em psicologia como pessoas estão quebradas, temos que resolver essas questões dessas pessoas. Então, foi aí que começou a surgir aquela ideia de que para ir no psicólogo, ou até mesmo psiquiatra, tem que ser louco, tem que estar realmente com muito problema grave, tem que ser uma histérica, tem que ser alguém que tem um transtorno grave de ansiedade. Perceba que a psicologia estava toda conectada com aquela ideia de doença. E tem motivo, porque se você pega Freud vai falar que somos neuróticos por natureza, porque se a gente nasce com nossos instintos, e esses instintos vão ser totalmente tolhidos para a gente viver em sociedade, a neurose é o preço que a gente paga pela civilização, que é o mal-estar da civilização do Freud. Aí observa que até os anos 50, ninguém falava de felicidade. Ninguém falava de solidariedade, fraternidade. Só focava no problema, né? Só focava no problema. A gente até fez um episódio falando sobre essas questões. E o ponto é que começou-se a pensar sobre saúde mental. E aí que surge, a gente tinha a psicanálise, tinha o behaviorismo comportamental, surge uma linha chamada humanismo, que vai estruturar muito em ideias que vinham desde Sócrates. A ideia, por exemplo, de que eu não posso falar diretamente o que você tem que fazer. Ou seja, eu tenho que fazer uma maiêutica socrática para você sozinha perceber o seu caminho. E ter os insights, né? E ter os insights, inclusive, é chamada a 4ª queda do homem.
Porque Freud fala muito da terceira queda do homem. O que Freud fala? Freud fala o seguinte: primeiro, a gente achou que a gente era o centro do universo. E aí Nicolau Copérnico, e popularizou com Galileu, a ideia de que, na verdade, a Terra não é o centro do universo. Só que a Bíblia ainda colocava o homem como o centro da criação. Aí, Darwin faz a segunda queda do homem. O homem não é o centro da criação. Ele é o animal que também participou do mesmo processo de evolução. Mas o homem tem a razão. E aí Freud faz a terceira queda do homem. Que nem mesmo a razão está plenamente com o homem. Porque ele está sendo governado por aquilo que ele chama de inconsciente. E o mais incrível é que, beleza, o homem é irracional, mas é o terapeuta que entende essa irracionalidade. E aí acontece a quarta queda do homem. Carl Rogers, que é um grande nome da psicologia humanista, vai falar o seguinte: o terapeuta não sabe nada. Por que a gente tem tanta gente se transformando no nosso dia a dia sem passar por um processo de terapia propriamente dito? Ou seja, ainda que conversar com um amigo não seja terapia, ainda que arte não seja terapia, podem ser muito terapêuticos. Sim. Porque quando a gente fala terapia, a gente está falando de algo estruturado. A gente tem que estar falando de algo que tem início, que tem meio, que tem fim, que tem objetivo, que tem uma base teórica robusta para a gente poder alicerçar as sessões. Não é um bate-papo. Claro. A terapia, eu vejo ela como um aprendizado. É um aprendizado. Um aprendizado. E tem um autor da filosofia chamado Gadamer, que foi até discípulo de Heidegger, a gente citou bastante Heidegger aqui no episódio passado. Ele fala sobre as estruturas da compreensão. A gente utiliza muito no direito e eu penso que também se aplica à terapia, sabe? Porque ele vai traçar algumas estruturas da compreensão que são essenciais para que a gente compreenda as coisas. E aí ele fala, por exemplo, da pré-compreensão. Né? Pré-compreensão é uma dessas estruturas da compreensão. O que seria isso? São aquela bagagem que a gente já traz, que são os nossos preconceitos, né? Preconceito não necessariamente no sentido negativo, mas os conceitos prévios que a gente tem sobre algo. Então, a gente não começa a interpretar algo do zero. A gente começa com algum nível de conhecimento numa expectativa que vai influenciar a nossa interpretação. Então, a pessoa chega lá no consultório do terapeuta, ela já chega com as suas pré-compreensões, e o terapeuta também, porque ele é uma pessoa. Claro. Né? É uma pessoa que também tem as suas pré-compreensões. Então, ele, né, traz essa estrutura, ele fala também do horizonte histórico que permeia essa pré-compreensão, né? Então, o horizonte histórico vai ser esse conjunto de experiências, todo esse arcabouço que vão formar o ponto de vista desse indivíduo. E aí, numa conversa, né, numa interpretação que presume a existência de dois interlocutores, aí no caso, ocorre o que ele chama de fusão de horizontes. Então, é uma fusão de horizontes, essa relação do terapeuta com o paciente, né? Sem dúvida. E ele fala também outra estrutura, que é o círculo hermenêutico. Hoje em dia, a gente fala em espiral hermenêutica, né? Porque o círculo, ele se fecha em si mesmo. Então, você, né, estaria voltando para o mesmo lugar? Não, mas a ideia que o Gadamer propõe do círculo hermenêutico é porque ele descreve uma relação recíproca entre as partes nesse processo de compreensão. Então, para entender o todo, nós precisamos entender as partes. Isso também é muito feito na terapia, né? A gente, para compreender o ser humano que está ali, que ele é uma completude, a gente precisa focar nas partes familiar, trabalho, né, todas as searas da vida dele. A gente até fez um episódio aqui sobre felicidade. Nós falamos, será que é possível ser feliz em uma área e ser infeliz em outra área? Né? Nós refletimos sobre isso aqui. Se você não assistiu, vai lá depois que terminar esse episódio e assista o episódio sobre felicidade, que ficou muito legal, né? Foi uma reflexão aqui que a gente trouxe. Então, para a gente compreender tudo isso, tem né, essa estrutura do círculo hermenêutico. O Gadamer fala também de uma outra estrutura, que é a mediação. Então, a mediação vai ser muito importante ali, que vai ser essa relação que ocorre, no caso da interpretação aqui, o intérprete com o texto, né? Mas aqui na terapia,
A forma como essa mediação é feita é muito importante. Aí você estava falando sobre os vários tipos de terapia, né? As várias linhas terapêuticas. Cada linha vai ter o seu processo de mediação que é diferente. Claro. Às vezes totalmente diferente um do outro. E eu posso me identificar com uma área e outra, uma linha e outra não, né? Isso parte muito das pré-compreensões que cada pessoa tem. Tem gente que tem horror à psicanálise, por exemplo. Outros amam a psicanálise. E o que importa, na verdade, é a sua mediação que vai ser estabelecida ali com aquela linha terapêutica, a sua identificação, né? E a última estrutura que ele coloca é o diálogo, a forma dialogal que tem que ter um engajamento mútuo, que você fala bastante, né? Já vi muito nos seus cursos sobre o rapport, que tem que ser estabelecido entre as partes, enfim. Para que haja, de fato, então, esse aprendizado na terapia, que ela é toda estruturada, eu penso que a gente deve passar por essas estruturas básicas da compreensão para ser um mecanismo bem feito. E o né? próprio Carl Rogers, ele, quando falava de contexto terapêutico, ele falava de elementos que são parecidos com os que você trouxe, do Gadamer. Porque Carl Rogers estava intrigado com uma coisa. Por que o aconselhamento pastoral, padre, grupos de apoio igual ao Alcoólicos Anônimos, por que tudo isso funciona e frequentemente são pessoas que não têm nenhuma expertise em psicologia? E perceberam que o contexto terapêutico tem 3 elementos. O primeiro é a empatia. É você se ver no outro. Você, no outro, perceber que ele é uma pessoa que tem suas aspirações, seus desejos. É você, de forma genuína, entender as opções do outro. E aí tem um segundo elemento que é essencial, que chama aceitação positiva incondicional. É você estar num ambiente que você não é julgado. E isso é essencial em todas as linhas de psicoterapia. Você, por exemplo, vai chegar lá e vai contar, nossa, voltei pro meu namorado abusivo. Tá de brincadeira, hein? Dá um tapa nele. Não, você não vai fazer isso. Deus, você né? não vai fazer isso. Essa pessoa tá querendo um ambiente seguro. Acolhedor. Acolhedor. Claro. E finalmente... Que não julga, né? Vai ter o elemento da congruência. Congruência é você ter uma vida que tem a ver com a sua experiência pessoal e a sua perspectiva interna, ou seja, eu não viver realmente um personagem. Uma vida de mentira, né? É mais do que a vida de mentira do terapeuta, que é um elemento importante, do paciente, é também do terapeuta. Ou seja, a vida de mentira, num processo terapêutico, também atinge o terapeuta. Por exemplo, tem gente, isso era muito comum na faculdade de psicologia, fazia um estágio, às vezes em psicanálise, começava a andar de terno o dia inteiro. Sabe? E você percebia que não tinha nada a ver com a pessoa. Era uma pessoa que estava tipo usando a roupa do Homem-Aranha no dia a dia dele. Você percebe, cara, ele tá indo fantasiado para algum lugar. E essa falta de autenticidade ela é percebida durante os processos psicoterapêuticos. Sim. E é Carl Rogers que vai trazer isso. Peraí, a gente tem que entender por que a conversa com o amigo pode ser tão terapêutico, que agora é o momento que eu quero falar sobre isso. Porque eu tô conversando com um amigo, às vezes tem empatia, às vezes tem aceitação positiva incondicional, e às vezes tem congruência, ou seja, tem pessoas sendo transformadas todos os dias sem ser por processo de terapia. Agora, achar que todo mundo tem que fazer terapia, isso é absurdo. Claro. Inclusive, todo elemento que é uma polêmica, essas polêmicas sem graça, né? Mas que é, terapia tem que ter alta, e as práticas comportamentais baseadas em evidências sempre vão falar, terapia tem início, meio e fim. Terapia tem que ter data para acabar. Terapia tem que empoderar o sujeito para ele poder sair. Ah, fulano fez psicanálise, ficou 10 anos fazendo psicanálise. Só que tem uma coisa aí. Qual que é o objetivo dessa terapia? Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha num ambiente extremamente insalubre. Ela lida com pessoas morrendo todo dia. Essa pessoa, para continuar vivendo, faz terapia semanalmente para aguentar a onda. É diferente de alguém que está com medo de avião. É a manutenção ali da saúde mental da saúde mental. É diferente de alguém que está fazendo terapia porque tem medo de viajar de avião. Ou para alguém que está fazendo terapia para melhorar a relação com a esposa. Uma questão pontual, não é a mesma coisa. Então, as propostas das terapias não são as mesmas também. Então, falar de melhor ou pior é complicado. É claro que a gente tem muita evidência que borderline vai responder melhor com terapia chamada DBT. Agora, assim como a gente sabe que autismo responde bem ao ABA, mas sei lá, a pessoa está com uma dúvida existencial. Não tem evidência, não tem a evidência de pessoas que estão com dúvidas existenciais têm que fazer terapia X, Y, Z. Não. Claro que não. Porque, imagina, depende da conexão que você tem com o terapeuta, depende da preferência que você tem em relação ao método. Então, para questões que são mais
filosóficas, fica difícil a gente apontar o tipo de terapia melhor. Claro, a pessoa tem medo de barata, vai ter que passar um processo expositivo. O que é processo expositivo? É um treinamento com aprimoramento, com aproximações sucessivas. Então a pessoa tem medo de barata, não sei o que o terapeuta vai fazer, mas vai ter aproximação sucessiva. Por exemplo, vai ver uma barata de longe, vai ficar se aproximando aos poucos até o corpo se habituar. Tá, mas e a pessoa que está querendo se encontrar na vida? A pessoa que está com uma dúvida existencial envolvendo sua função no mundo? Pô, talvez a análise de comportamentos não tenha nada a contribuir. Talvez o existencialismo, que é uma linha que a gente vai ter existencial na própria terapia, talvez dê mais respostas. Então, por mais que eu considere esse movimento de popularização de práticas científicas da psicologia como um movimento muito importante, a gente não pode ser xiita e falar que só isso serve. Porque aí é falar que Alcoólicos Anônimos não serve pra nada. É falar que aconselhamento pastoral não serve pra nada. É falar que... Quantas pessoas são transformadas na igreja, todos os dias. Às vezes, e deixam de beber, deixam de... Exatamente, a gente vai ignorar isso? Vício em drogas e... Não pode Porque ignorar isso. Porque a preferência do cliente é essencial para o processo de mudança. E eu penso também, foi até uma das estruturas que eu esqueci de falar, do Gadamer, da linguagem, né? Como que a linguagem vai ser esse meio de comunicação com o homem, e às vezes a linguagem que vai ser adequada para aquela pessoa é a transformação na igreja. Não, e a linguagem conecta com a empatia. Porque no momento em que eu falo um idioma que não é o seu idioma, e eu tô falando de forma metafórica, não tô falando de falar português, claro que a gente tá falando português, mas no momento em que você tá conversando com uma pessoa, e essa pessoa tá usando um universo simbólico compatível com as suas experiências, pô, esse negócio faz sentido. Se pra ela é o Espírito Santo que tá renovando a vida dela, quem é que vai virar e falar assim, não é, porque a prática baseada em evidências fala que não sei o quê. Para, pelo amor de Deus, é muito... E tem uma coisa extra muito elitismo isso, sabe? E tem uma coisa extra que é... Uma vez eu vi uma pessoa, né, jovem, muito animada, falando assim... Teve um debate sobre psicanálise, se é ciência ou não, e falou o seguinte... Não, mas esse debate é tão velho, eles debatem isso até hoje. O Popper já tinha meio que esgotado até hoje a galera faz isso? É porque tá dando curtida e like, né? Aí o povo tá retomando isso. Ainda bem que isso não aparece na minha bolha, no meu algoritmo. Não aparece o meu aparece só essas coisas. Nossa senhora. Bom, eu lembrei aqui, enfim, do... Desculpa, eu te cortei. Gatinhos porque eu lembrei de Popper, que... Mas o que acontece? Quando a gente fala da psicanálise, falou o seguinte, a gente tem que saber... Não basta ter evidência de que a psicanálise funciona. A gente tem que saber o mecanismo de ação que faz funcionar. Naquele momento que eu ouvi a menina falando isso, eu pensei, tô emocionado. Vamos ter uma ganhadora do prêmio Nobel que é brasileira. Porque se ela descobriu isso, ela vai ganhar o prêmio Nobel. Ou... Pelo amor de Deus. Ou ela tá falando uma bobagem. Eu tava com esperança do prêmio Nobel. Infelizmente, você não ouviu falar de brasileiro ganhando o prêmio Nobel. Então, o ponto é que falta muito disso, a gente não sabe o mecanismo, a gente não sabe por que as pessoas mudam. Lógico que não. Uma coisa interessante, a pessoa pode estar no relacionamento abusivo, tá sendo espancada, todo mundo mostra, ela conscientemente sabe. Há um dia ela acorda e não consegue mais mexer com aquilo. Tem um filósofo que fala uma frase muito importante que é: o passado é uma roupa antiga que não serve mais. Qual que é esse filósofo? Belchior, que nunca errou. E é justamente isso, porque no momento que você tem essas concepções, você está comentando do Gadamer, e tudo começa a fazer sentido, não tem porquê eu viver a vida que eu estava vivendo antes. Foi uma coisa que eu percebi, por exemplo, quando eu saí das exatas. Eu estava nas exatas, queria ser programador de computadores. Um dia acordei, isso não faz mais sentido. Eu já tinha feito 6 semestres de computação, 6 semestres de matemática. E a minha mãe, um abraço pra minha mãe, ela falou assim, só faltam 2 semestres para você formar. E eu falei a seguinte frase com ela, não posso mais perder tempo, 2 semestres é muito tempo. Ela ficou satisfeita, hein? Faltando 2 semestres para formar. Mas hoje ela reconhece, recentemente ela falou comigo, não, que bom que você teve coragem de largar aquilo tudo, né? E me ignorou porque ignorei. Eu me lembro quando a gente começou a namorar, que você estava aproximando do 6º período de psicologia.
E você já tinha largado 6 períodos na computação, 6 períodos na matemática, e aí seu pai virou para mim e falou, Valéria, o 6º período, ele é assim... É algo mágico. Tem alguma coisa mística ali, olha que seu pai não é nada místico, ele falou, mas tem alguma coisa ali que impede o Alberto, que ele não o 6º período ele sempre larga. Por favor, faça com que ele passe do 6º período. Pois é, e o ponto que eu acho essencial é a gente entender que a gente percebeu o mundo e a forma que a gente percebe o mundo também nos transforma. E é por isso que a arte nos transforma. Sim, com certeza. A arte é uma manifestação do que a gente está sentindo. Uhum. A arte, ela é terapêutica, mas não é terapia. Não é, até existe técnicas de terapia usando arte. É, arte-terapia. Eu vou até falar sobre isso aqui, eu até trouxe um estudo sobre isso, mas eu sou uma grande defensora da arte, né? Assim, eu detesto essa coisa impositiva, essas frases de você tem que isso, você tem que aquilo, né? Como a gente até falou aqui no início do nosso episódio. Ninguém tem que fazer terapia, né? Mas assim como ninguém tem que se dedicar a alguma atividade artística. Mas eu acho que todo mundo tem potencialidade para desenvolver alguma área artística na vida, e eu vejo a arte como muito importante, sabe, pro indivíduo. Se a gente pegar a criança, né, toda criança é um pequeno artista. A sociedade que vai podando a gente. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Que eu vejo diariamente na minha prática de psicoterapia? Tem pessoa que fala assim, nossa, eu adoro desenhar. Mas não desenho mais não. Pois é, vai largando aquilo ali, e pelas coisas da vida, né, contas para pagar, criança, trabalho, enfim, a gente vai abandonando coisas que a gente gosta de fazer, e isso é muito triste, né? E eu vou te falar, eu discordo de você, discordando de Valerinha. Diga. Eu não acho que são as contas para pagar. Eu não acho que realmente é a correria do dia a dia. Eu acho que é uma perda de contato com o self, é uma perda de contato com a gente. Uhum. Porque, se você olhar... Cara, tinha uma cliente minha que falou assim, o que eu mais gosto... o que você gosta de fazer? É ir pro cinema. Uhum. Qual o último filme que você viu? Titanic. Nossa! E eu falei, e por que você não foi mais? Que eu não tenho tempo. Tá, mas se você pegar o tempo do dia a dia... O tempo de Facebook, o tempo de Instagram. Se você pegar o tempo que a gente gasta, às vezes... tá certo, concordo com você. Eu tô falando, assim, claro que... Não é só uma questão de falta de tempo. É uma questão de prioridade também, sabe? De prioridade. Eu digo assim, com relação... a gente não sabe, né? Cada um tem uma realidade, então tem gente que vai trabalhar o dia inteiro, ainda tá assoberbado de problemas ali e tudo, e realmente não consegue tirar um tempo... Tem gente que tá ficando 3 horas no ônibus todo dia. Pois é. Então, assim, né, quando eu falo que todo mundo tem potência para desenvolver um lado artístico, a gente tem que considerar as idiosincrasias de cada um. Mas mesmo aquela pessoa que não tem tempo pra nada, será que ela não tem um tempinho pra olhar o que é importante pra ela? Vou te dar um exemplo. Tem gente que se mantém ocupado pra não ter que ter coragem de ser o dono e protagonista da própria vida. Ah, é verdade. Tem gente que adora se manter ocupado. Tem gente que inventa faxina todo dia. Tem gente que vai inventar reunião extra no trabalho, porque se manter ocupado é uma forma de preguiça. E de não se priorizar, né? Porque aí ela vai só se deixando de lado. Mas sabe qual é o problema? As pessoas nos ensinam que a gente, ao longo da vida, tem que tirar tudo aquilo que não importa. Não é importante isso. Não é importante estudar. Você tem uma ideia? Eu sempre pergunto, quando eu vou atender alguém que tem problema de vício, eu pergunto, tem alguma coisa que você adorava fazer que você não faz mais? Geralmente tem, e geralmente isso agora está sendo preenchido pelo vício. E às vezes acontece também da pessoa buscar o tratamento de um vício, né? Sei lá, a pessoa está viciada em cigarro. Aí ela busca hipnose, por exemplo, para parar de fumar. Mas aí você descobre que aquele vício também é um catalisador de uma série de coisas, e essas outras coisas têm que ser tratadas, né? Claro que sim. Isso costuma acontecer também, né? Claro que sim. E o ponto é que cada um vai ser o seu jeito, cada um vai ter seu método. E uma coisa que eu sempre falo, e que a Rogers falava muito disso, que o que nos adoece é não ter uma vida de verdade. Não ter uma vida nossa. E a vida nossa, claro que eu não vou ser aqui ingênuo de achar que todo mundo vai ter a vida dos seus sonhos. Mas entre a vida que você mais detesta
e a vida que você mais idealiza, Aham. às vezes tem mais opções do que as que você tá percebendo. Sim, com certeza. Então, e no dia a dia a gente tem que buscar isso. Cara, um dia você vai lá e visita sua avó, um dia você vai brincar com seu filho. A gente tá tendo essa ideia de que não tem mais tempo pra ser a gente mesmo. Uhum. E aí a gente começa a ficar doente mesmo. Ah, com certeza. E essa questão da arte, né? Eu falo que todo mundo tem essa potencialidade de desenvolver algum lado artístico, e não precisa ser nesse sentido utilitarista, né? Que as pessoas pensam muito de, se eu tô fazendo dança é para virar um bailarino do Royal Ballet, sabe? É para coisas de ter que ter um fim determinado. E não necessariamente você tem que se permitir cantar mal, dançar Claro. mal, tocar um instrumento mal. Então, tem que parar com essa coisa mesmo utilitarista de que o nosso lazer tem que ter sempre um fim em algo, Não, né? é engraçado que as pessoas perguntam assim, mas por que você está estudando tal coisa? Por exemplo, a gente estudou impressionismo, a gente estudou Van Gogh. Sim. Quando a gente Por estava quê? na pandemia, a gente começou a estudar história da arte ali, tudo Por quê? Ué, porque a gente gosta. cultura geral, a Não gente tem que gosta. necessidade de ter que estudar, Claro. porque eu vou usar isso. Não, e às vezes eu acho engraçado que tem gente que entra no meu curso de hipnose, hipnoterapia, não tem pretensão de trabalhar com isso, só que é apaixonado com isso. E ele começa a se criar desculpas pra estar lá. Não, sabe o que acontece? Eu acho que eu trabalho com vendas e eu saber linguagem hipnótica vai me ajudar muito, me ajuda. Tá, eu concordo que vai ajudar. Mas você tá aqui porque hipnoterapia é algo fantástico. Sim. Ou seja, a gente não tem que ficar criando justificativa para os nossos lazeres, para aquilo que a gente gosta de fazer. E para aquilo que vai ser terapêutico pra gente, né? Pois é. Então, tem aquela ideia do pato, né? Que muita gente fala que se você se dedica a muitas atividades, vai ser igual um pato, que você nada mal, voa mal, não faz nada bem. Eu discordo absolutamente dessa premissa, né? Que ela é extremamente falaciosa, porque é uma crítica à pessoa que está querendo desenvolver várias habilidades ali. Qual que é o problema dela fazer várias coisas mal, né? O meu pai tem uma frase que eu carrego para a vida, né? Que ele sempre falou comigo desde pequena, que na vida a gente tem que saber de tudo um pouco. Então, na minha família e na sua também, a gente teve esse privilégio de serem pessoas que sempre nos incentivaram para a arte, né? Eu sempre fiz aula de violão, de dança e tudo, você também com o piano, né? Só que isso a gente vai perdendo também ao longo da vida, e a gente tem sempre que buscar, né? Enfim, a gente vê isso muito nas pessoas. E essa coisa, né, do fazer terapia e ter algo terapêutico na vida, eu acho que elas andam lado a lado. Tem até um estudo que eu quero achar aqui, só um minutinho. É um estudo que foi feito por pesquisadores chineses, que se chama Art Therapy, a Complementary Treatment for Mental Disorders. A tradução ficou: arte-terapia é um tratamento complementar para transtornos mentais. E aí, eles trazem para a gente lá uma definição, os pesquisadores trouxeram uma definição de arte-terapia, que é da British Association of Art Therapists, e que eles vão dizer que a arte-terapia vai ser uma forma de psicoterapia que utiliza a arte como seu principal modo de expressão e de comunicação. Então, os pacientes eles não precisam ter uma habilidade em artes, né? Não precisam ter um dom, né? Nada disso, um talento. O objetivo é permitir que eles mudem, eles cresçam, os pessoal através desses materiais artísticos, né? Com um ambiente que seja seguro, né? E conveniente para eles. Aí, esses pesquisadores, eles fizeram uma revisão sistemática, que foi a partir de 413 artigos sobre o tema, né? Uma super revisão. E após uma leitura cuidadosa, eles concluíram que a arte-terapia vai ser eficaz na redução dos sintomas de depressão, ansiedade, comprometimento cognitivo, demências, Alzheimer, esquizofrenia, autismo. E aí a arte-terapia, né, a conclusão é de que ela não ajuda os pacientes só a expressarem os seus sentimentos e as experiências, mas serve também como um tratamento auxiliar nessas doenças. E eles até criticam lá a questão do tratamento farmacológico, falam que, obviamente, tem algumas situações aqui que é imprescindível, né, o tratamento farmacológico, o caso da esquizofrenia, por exemplo, né, uma série de transtornos mentais que, de fato, entrar com a questão medicamentosa é muito importante, mas eles colocam também esse outro lado de que
muitos antipsicóticos vão causar uma baixa qualidade de vida das pessoas, diversos efeitos adversos ali, debilitantes, né? Então, eles vão dizer, olha, os estudos clínicos atuais, principalmente da metade do século XX para frente, começaram a se voltar para esses tratamentos complementares. Mas aí, sobre a questão da arte, assim, eu penso que você não precisa ter um transtorno para desenvolver as suas habilidades, né? A arte, ela tem esse papel terapêutico para todo mundo. E eu tive uma professora de teatro, ela falou uma vez pra gente o seguinte, que a gente estava lá conversando, e ela falou, eu nunca fiz terapia na minha vida. Aí todo mundo, olha, que interessante e tal. E ela já é uma pessoa com mais de 60 anos, é uma atriz, assim, visceral. Ela, no palco, os papéis dela são, assim, muito emocionantes. E ela disse, na minha prática, no meu trabalho, eu já utilizo isso como catarse. Quando eu jogo pra fora um personagem, tem um pouquinho de autobiográfico, né, em cada personagem. Ela falou que ela já entendeu intuitivamente como que ela tem que fazer para que isso ela consiga, né, rever as próprias questões, enfim. Aí eu vou virar pra uma pessoa dessa e falar assim, não, você tem que fazer terapia assim e tudo. Ela lida muito bem com as questões dela, jogando pro trabalho dela, pra arte. E cada um sabe né? de si, né? E cada um sabe de si, exatamente. Eu mesma, na terapia, a minha terapia ela é por temporadas, né? Eu acho muito legal quem faz por anos a fio. Eu tenho uma colega que ela faz psicanálise há 20 anos, né? Eu faço por temporadas, né? Você sabe disso. Então, quando eu vejo ali que o calo tá apertando, aí eu faço uma temporada de meses ou semanas, né, com a minha psicóloga, enfim, até eu sentir que eu posso me dar alta. Então, eu mesma me dou alta. Mas é um processo muito pessoal, né? Claro. Então, assim, essa coisa. E aí, né, voltando a falar da arte rapidinho. A arte, ela não precisa ser sofrida. Quando eu estava falando aqui da questão dessa minha professora, né? Ela coloca ali pra fora e você vê nas personagens dela que tá sendo uma coisa muito visceral, muito catártica. Mas a arte, ela não precisa ser sofrida, né? Necessariamente. Senão a saúde mental do artista fica comprometida também, né? Se ele sempre tiver que sofrer para passar pelo processo criativo. Teve até uma vez que eu lembro da Ana Carolina, cantora, ela tinha terminado um namoro. A internet é foda, né? A internet o povo faz uns comentários muito nada a ver e o povo tava falando assim: ah, agora finalmente vai vir música boa, porque ela tá na fossa e toda vez que ela tá na fossa ela faz música boa. Sacanagem, né? Eu adoro a Ana Carolina. Beijo, Ana Carolina. E então, assim, tem um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei para várias pessoas, já dei de presente para várias pessoas, que chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, em que ela vai falar que a pessoa que quer viver da arte, né, ela não precisa passar sempre por essa fossa, sempre por esse sofrimento. A Ana Carolina é uma pessoa que é compositora, é uma grande artista ali e tudo. Não significa que toda vez que ela for compor, que ela for criar, ela tem que estar num sofrimento, né? Enfim, a atividade criativa da arte, ela perpassa muitas emoções na nossa vida. Emoções boas, emoções ruins, né? Enfim. Inclusive, você está falando sobre a Ana Carolina, pegar Beatles, né? Que você comentou que eu gosto de Aham. Beatles. A música Hey Jude, ela na verdade era uma expressão emocional do Paul McCartney pro filho do John Lennon, pra separação do John Lennon. Ou seja, é uma expressão emocional. Só que Certo. Paul McCartney já falou várias vezes que ele frequentemente via o ato de compor como um trabalho. E ele às vezes chegava pro John Lennon e falava: eu vou ali compor uma piscina. Falando, tipo, em relação ao dinheiro que eles iam ganhar com a música. Ou seja, senta, trabalha, ou seja, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa assim muito visceral de você estar expressando, e os próprios Beatles fizeram isso várias vezes, Sim. vão ter, como é uma profissão, elementos, momentos que você não vai estar realmente sofrendo Uhum. e vai viver aquela persona. O Chico Buarque fala isso também, né? Que as letras dele passam por um processo cognitivo muito forte, né? Aquela coisa, a música construção ali, que todas as últimas palavras de cada verso são proparoxítonos e tal. Então tem uma construção ali que é de cunho muito mais intelectual até do que, claro, que tem a sensibilidade do artista, né? E todas essas coisas, mas essa ideia errada de que o artista tem que estar sempre sofrendo, né? É porque, na verdade, Não é bem assim. não existe uma escolha pra expressão emocional. Ela surge. Ela surge. Você pega, por exemplo, Bebê Rena. Aham. Bebê Rena, que tá bombando agora, era uma peça que era a expressão emocional do trauma
do rapaz lá, que era um comediante, que foi um stalker. Aliás, eu fiquei muito impressionada com aquela série, porque ele foi o cara que escreveu a peça e ele que atuou, né? Ele sofreu, ele atuou. Só que ao mesmo tempo, se você pega aí, tem muita produção, tipo, intelectual, enfim, de comédia e tudo mais, nem tudo foi com sofrimento. Ou seja, é uma profissão e tem momentos também que não vão ter toda essa carga emocional. Então, ao mesmo tempo que a arte pode ser grande expressão emocional, pode ser algo terapêutico, ela também pode ser um trabalho e a pessoa não tem que estar necessariamente sofrendo, né? Sim, e mesmo quando não é um trabalho, é um hobby, né? A pessoa gosta de pintar, por exemplo, quadros. Ali é uma atividade terapêutica, não é terapia, mas é uma atividade terapêutica, em que ela está desopilando das coisas do dia a dia, da ansiedade, dessa coisa, desse nosso mundo, Não, né? e hoje o mundo é tão ruim que aí a pessoa vai lá, Mariazinha faz um desenho, ela não desenha tão bem, mas ela adora desenhar, e ela sente que ela melhorou muito. Aí ela pega esse desenho, coloca a foto na internet. Nossa, que horrível. Que amadora, Não, que não sei o coisa quê. que eu já ouvi. Eu, por exemplo, assim, tô fazendo alguma atividade minha que não é hipnose, aí alguém coloca assim, eu tô correndo. Ainda bem que é hipnotista. Pra você ver que Se babaca, né? dependesse de ser corredor... Que coisa mais babaca. A É pessoa que a fala pessoa isso, fala isso pensando assim, peraí, tem que ser profissional em tudo que faz, então tudo que você vai colocar na internet tem que ser profissional. Quando eu tô Pelo amor de correndo, não Deus. tô querendo bater recorde, não, Com certeza, não. E quando eu comecei a tocar violão também, foi assim, e toco até hoje, eu fico ali no meu pop rock, meu Mas MPBzinho toca bem e tal. demais, né? Não, Toca toco nada. bem Pelo amor de demais, Deus, não fala toca isso bem não. demais, Não fala isso Toca não. bem demais. Sabe aquelas... bem demais. Não Fala fala coisa de isso, Valerinha, coisa de pessoal, Valerinha, coisa de Valerinha. Ai, Valerinha meu Deus do céu, é lá aquela vem ele. pessoa que fala assim, eu não acho a beleza tão importante. Mentira! E a mulher maravilhosa, mulher maravilhosa. gente. Não, você é talentosa demais, né? Não, nada Você é disso. talentosa demais. Mas pessoas que não têm seu talento também têm Não, direito de se nada expressar. disso, eu toco super amadora, né? Nada disso. Você está criando uma expectativa aí pro pessoal do Mas tem tipo, que gerar mesmo, nossa, é claro que é, ué. nada disso. Eu Enfim. toco meu arroz com feijão basiquinho ali e tal. Até perdi porque eu tava falando isso, mas o meu irmão, por exemplo, né? Nós começamos a tocar ali com aquela coisa, meu pai levando os dois para aulas de violão, né? Em professores do bairro ali e tal. Meu irmão deslanchou, ele fez disso a profissão dele, né? Meu irmão toca pra caramba e fez faculdade de música e tal. A vida dele, a vida profissional dele é a música. Que não significa que eu não possa fazer de forma amadora e para mim me faz muito bem a música. Você também com o piano, né? A arte ela tem essa função e ela não tem que ser, você não tem que fazer assim, ser exímio naquilo que você faz. E o que tem você postar ali e tal. E aí a pessoa que comenta isso, que fala, ainda bem que é hipnotista, que eu não sei o quê, essa pessoa é uma babaca, viu? Se você comentou isso, você é escroto. Tá? E a gente tem que se permitir expressar isso tudo mesmo. Claro, Por exemplo, eu adoro dançar com você. Quando eu coloco um vídeo da gente dançando, eu não tô querendo exibir uma habilidade de performance de um profissional de dança, não. Claro que não, claro que não. A gente tem o direito de se expressar e tudo isso tem a ver com saúde mental. Voltando pro o tema original, você poder se expressar é parte de saúde mental. Se você tem uma vida mais autêntica, talvez você não precise fazer tanta terapia assim. Ou seja, essa possibilidade de ter que fazer terapia ou não tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com os nossos problemas diários, nossos desafios. E cada pessoa vai saber o que ela está precisando ou não. Então a gente está precisando na internet de menos julgamento e mais empatia, mais solidariedade. E resgatar isso, sabe? Né? Dessa coisa do que te faz bem. O que te faz bem? Você aí que está nos ouvindo. O que te dá prazer de viver? O encanto pela vida, né? Não. Buscar esse Tem encantamento. uma questão interessante que eu já fiz uma pergunta. Essa pergunta você até já comentou comigo também. Eu já fiz para alguns clientes. Se dinheiro não fosse um problema hoje, o que você ia fazer amanhã? Não, eu gosto de falar o seguinte, se o dinheiro não existisse no mundo, porque quando a gente fala assim, se o dinheiro não fosse um problema, a pessoa pensa, então se eu fosse multimilionário, né, como que eu faria? Se a pessoa é multimilionária vai ficar viajando e tal, não sei o quê. Mas se o dinheiro não existisse no mundo, se a gente vivesse numa sociedade distópica em que o dinheiro não existisse, o que você faria da sua vida, né? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. Tem gente que não consegue nem imaginar
o que ela faria no dia seguinte, É. tipo, motivações intrínsecas, coisas que ela realmente quer por causa dela, não é por causa dos outros. Sim, e repensar a vida que você está vivendo, que será que está sendo uma vida focada no mercado de trabalho, nas aspirações das outras pessoas, está sendo uma expectativa do outro e não a sua. E uma coisa interessante é que se você pegar as classes mais endividadas do país, é médico e funcionário público. São pessoas que frequentemente, às vezes, não têm aptidão para aquilo, não querem fazer aquilo, entra numa questão financeira, mas depois acaba se perdendo lá dentro, não tá na medicina. Se você tá na medicina para ganhar dinheiro, não tá para realmente ajudar as pessoas, você vai acabar se perdendo nessa prática. E o mesmo funcionário Vai público. ficar infeliz, né? E Você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você, pô, então talvez tenha que buscar outro concurso, outra função. Sim, e vai deixando de ser ela mesma. Né? Então, quando a gente parte dessa premissa de será que todo mundo deveria fazer terapia, o que a gente tem que pensar é as pessoas, elas têm que buscar elementos e exercícios que a tornem feliz, né? Que não necessariamente vai ser na terapia. Terapia é muito importante, com certeza. Terapia é, como você bem explicou aí, vai ser algo direcionado, é um processo estruturado, né? Claro. Mas a gente tem que pensar também no nosso dia a dia, o que a gente está fazendo para ser feliz, né? Um pouco. Aí, fazendo aqui o jabá do nosso episódio sobre felicidade. Assiste lá que acredito que os dois são um complementa o outro, de certa forma. Exatamente. Né? O que você acha? Pessoal tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, né? Sobre 3 dias de episódio, mas eu queria agradecer quem está assistindo. Parte 2, 3, 5... Pode colocar nos comentários aí se você faz terapia, se você não faz, como isso tem te ajudado, ou se você não precisou fazer terapia, coloca aí, se inscreva, ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!